Dom Lefebvre contou, certa vez, que ele não escrevia os seus sermões. Ele tinha as ideias, procurava coordenar bem as ideias, meditar sobre a ideia fundamental, e depois ele deixava falar o seu coração, confiando nos socorros da providência. Talvez não fosse assim no início, mas era assim no final da sua carreira episcopal. Então, devemos nos perguntar, quais são as ideias? As ideias que estão presentes nesse domingo de Ramos. Qual é a grande ideia? Pois bem, a grande ideia é o Cristo Rei. Nosso Senhor vem sobre uma jumentinha, e essa jumentinha havia sido prevista pelos profetas do Antigo Testamento. Diziam que o rei viria sobre uma jumentinha, um rei cheio de mansidão, cheio de mansuetude. Então eis aí, é o nosso rei. Ele vem com mansidão e ele nos ensina pela sua conduta. Ele nos ensina muita coisa. E tem um ensinamento dado aos pais e mães. Porque o pai, na sua casa, é um rei. Ele tem o cetro do governo da casa. E ele deve olhar para Nosso Senhor. Ele deve tomar esse modelo. Porque ele também rege as almas. Ele rege as almas de seus filhos. E ele deve ser cheio de mansidão. Às vezes se pergunta qual é a melhor maneira de educar os filhos. É com muito rigor ou então sem rigor? Evidentemente que não é nenhum nem outro. Basta enumerar as duas possibilidades que se vê imediatamente que a maneira justa de governar, de educar, é uma mistura, é uma composição dessas duas atitudes. É um rigor cheio de mansidão, é um rigor cheio de um rigor que, então, digamos, uma mansidão rigorosa. E assim, os pais, se eles põem mansidão no seu governo, tanto o pai como a mãe, porque a mãe, se o pai é o rei, a mãe é a rainha, e ela que tem maior contato com as crianças, ela que vai marcar as crianças de um silo que vai ficar a vida toda, porque os primeiros anos são muito marcantes para a criança. E a mãe vai ter um papel insubstituível. Então, se o pai e a mãe ganharem o coração da criança, eles terão ganhado a educação. Claro, eles têm que se formar também. Não basta ter o coração da criança na sua mão. É necessário dar a ele o que é útil para as suas almas. Mas essa nota de mansidão, essa nota que Nosso Senhor tinha, ele ganhou o coração dos seus discípulos. Ele ganhou totalmente. E no dia de Páscoa, ele consolida, nos dias que sucedem a Páscoa, ele consolida essa obra de formação. Ele formou os discípulos. E dessa formação nasceu nasceu a igreja. Foram formados por Nosso Senhor, e Nosso Senhor lhes impregnou desse espírito de sacrifício, e todos vão morrer mártires. Eles vão fundar a igreja com seu sangue.
E tudo isso porque tiveram um bom seminário, um seminário de 3 anos, 3 anos na companhia de Nosso Senhor, e que os marcará para sempre. Então também, olhando o Nosso Senhor, que é Rei, olhando hoje que nós vamos pegar essas palmas para levá-las em aclamação, em sinal de que nós reconhecemos a realeza de Nosso Senhor, nós queremos tomá-lo como modelo. Não que tudo está encerrado nessa palavra que acaba de ser dita, porque o governo das nações, o governo de uma cidade, um governo exige aptitudes mais fortes do que habitualmente se tem dentro de uma família, evidentemente, nem se fala. Mas Nosso Senhor, tanto na família como na cidade, Ele vai inspirar os reis, inspirar os governantes, segundo uma lei que é diferente dos pagãos. Os pagãos, em geral, são sem misericórdia. Eles, enquanto que o chefe cristão, ele é diferente. Ele pune sem ódio. Ele não é dominado pelo ódio. Ele se deixa, ele governa de uma outra maneira. Há uma marca, há uma inspiração que vem de Nosso Senhor, que faz com que, mesmo numa guerra, a guerra cristã não é a mesma que a guerra comunista. A guerra cristã, a guerra católica não é a mesma que a guerra dos pagãos. E em tudo isso se vê a marca do Cristo Rei. O Cristo Rei, sobretudo, Ele quer nos conduzir à vida eterna. Então, peçamos a Nosso Senhor que nessa cerimônia e nas circunstâncias em que nós vivemos, difíceis, complexas, tanto civilmente falando, como mais ainda, do ponto de vista religioso, de um lado, os modernistas, que querem como que destruir completamente a igreja. Mesmo se não formulam dessa maneira o seu intento, eles querem criar uma outra coisa, que, portanto, é a destruição da igreja. Mas, do outro lado, a complexidade das situações e das posições dentro daqueles que resistem ao modernismo. Então, pensamos a Nosso Senhor, pensamos ao seu grande arauto, que foi o Moço Lefebvre, pensamos também a Dom Antônio, pensamos a São Pio X, que nos ajudem, que nos façam trilhar pelo caminho seguro de uma posição não só doutrinariamente inatacável, imaculada, melhor dizendo, mas também na nossa conduta, que seja uma conduta da prudência em Nosso Senhor, da prudência do Rei. O Rei tem que ser um homem prudente. E da sua prudência depende a salvação do seu povo. Então peçamos a Nosso Senhor que nos faça segui-lo até o Calvário e aí receber as suas lições para a salvação do povo fiel, salvação de nossas almas, salvação de todos aqueles que Nosso Senhor veio salvar para a sua maior glória e nosso bem e bem de toda a igreja. Que a Virgem Maria nos faça obter essas graças através da intercessão do seu Imaculado Coração. Amém.